As the story goes on, Bartleby's preferring not to becomes more and more encompassing, until in the end it becomes all-inclusive, until indeed it refers to all of life and living, for poor Bartleby would prefer not to. Bedia, 1978. Em tradução livre, ao desenrolar da história, o preferiria não de Bartleby torna-se mais e mais envolvente, até tornar-se totalmente inclusivo, até que em verdade refere-se à vida e ao viver, pois o pobre Bartleby preferiria não. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Strixcast, podcast onde nós falamos de literatura e arte em geral. E hoje nós discutimos a short story do Herman Melville, Bartleby the Scrivener, A Story of Wall Street, ou como foi traduzido, né? Bartleby o Escrivão, uma história de Wall Street. Mas antes de falar da história, nós vamos conversar um pouco sobre o romantismo sombrio, o renascimento americano, né? A gente conversa um pouco sobre doenças mentais, saúde mental e sobre a teoria dos humores. Esse episódio tem uma edição também em inglês. Se você não quiser perder tempo com as minhas traduções livres, você pode ouvir o episódio na íntegra aqui no YouTube ou no Spotify. Nós nos encontramos num contexto histórico muito interessante, onde nós temos um Estados Unidos independente, mas que não tem a sua identidade literária própria. Então, é nesse período que nós chamamos de American Renaissance, ou Renascimento Americano, que nós enxergamos aquele senso nacionalista, aquele senso de que isso aqui somos nós, isso é ser americano. É claro que referindo-se a Estados Unidos, né? Como eles preferem referir a si mesmos. Mas, enfim, o Renascimento americano também é conhecido como o período romântico dos Estados Unidos. E não enxergue renascimento como o sentido de trazer do passado algo para o presente, de trazer do passado uma inspiração. Não é isso. Anne Woodleaf, da Universidade de Virgínia, ela nos mostra que essa renascença é no sentido de florescimento do novo, de novas coisas, do ego individual sendo explorado e colocado em exposição, aquele desejo de entender o indivíduo, aquele foco no indivíduo. E nós temos dentro desse movimento romântico norte-americano um foco no indivíduo e na natureza, também em aspectos religiosos mesmo, né? Nem todo mundo concordava dentro do romantismo americano. E é por isso que dois subgêneros apareceram, né? A gente tem o transcendentalismo, que tinha uma visão mais otimista das coisas, né? Enxergava no indivíduo uma inerente aptidão para o bem, de que o homem é bom por si só, a natureza do homem é boa, ele pode transcender por si só, ele não precisa da revelação de um Deus abraâmico, né? Eles têm um contexto, eles têm um conceito de deism, né? Deísmo, de que Deus é a inteligência suprema, não necessariamente criou os céus e a terra, mas eles também têm aquela visão bonita do que é nosso, da nossa natureza. Se você pesquisar por Hudson River School, né, que foi o movimento artístico ali dentro do romantismo, você vai enxergar isso. Landscapes, isso é, paisagens lindas, horizontes belíssimos, a vegetação dos Estados Unidos belíssima. Então eles enxergam essa beleza, esse esplendor. Eles enxergam o sublime no sentido de maravilha, algo inspirador. Você encontra inspiração, mesmo intelectual, na natureza, né? E você tem ali um afastamento do puritanismo, né? Dentro do romantismo em geral, não só no transcendentalismo, né? E a gente também tem um movimento que não é tão otimista assim. Na verdade, é um movimento que enxerga as coisas de uma forma mais sombria e pessimista, que é o Dark Romanticism. Isso é o romantismo sombrio, se você quiser. Ele tem um pé ali com o gótico mesmo, né? Pensa que você pega o romantismo
e coloca dentro dele características góticas mesmo. Coisas mórbidas, coisas estranhas, situações absurdas, né? Se você pegar The Fall of Usher House, do Edgar Allan Poe, que era um escritor do Dark Romanticism, você vai ver a natureza agindo ali de uma forma assustadora mesmo. Você vai ver muitos desastres naturais, você vai ver a natureza agindo de uma forma assustadora. Se você for pegar outro texto do Edgar Allan Poe, A Descent into the Maelstrom, né? Toda a história é baseada ali no mar, no redemoinho muito sinistro que acontece ali, como as pessoas caíram dentro daquele redemoinho, né? Como as pessoas tinham medo da natureza. Se você for pegar The Scarlet Letter, do Nathaniel Hawthorne, foi traduzido para o português como A Letra Escarlate ou A Letra Encarnada. Se não me engano, foi o Fernando Pessoa que traduziu essa edição. Você vai ter uma crítica tanto ao puritanismo quanto essa visão da natureza, essa visão sombria, né? Você vai ter ali aquela civilização puritana e hipócrita que não tem compaixão pelos outros, que não tem misericórdia, que é mentirosa, né? Enquanto você vai ter o medo da floresta. Eles dizem que o próprio Satanás vive na floresta, que as bruxas estão lá. A floresta, ela tem o sublime, mas esse sublime é no sentido de assustador mesmo, de estonteante, paralisante, né? E dentro desse contexto se via Herman Melville. Ele vai escrever Moby Dick, né? E dentro de Moby Dick, que é uma obra extremamente filosófica, a gente vai ter a natureza nessa versão sombria de si mesma, né? A baleia que comeu a perna de Ahab, a gente precisa caçar ela e matá-la porque ela é má. A gente vai ver desastres naturais ali, o oceano. Então é assim que enxergavam os românticos góticos, os românticos sombrios, né? A gente também vai enxergar dentro do romantismo sombrio essa visão insana e louca do indivíduo, dessa loucura das pessoas, do que acontece com a mente de um ser humano quando ela passa por situações muito estressantes, pela culpa, pelo excesso de culpa, pelo excesso ali de tortura, de medo. A gente vai enxergar o indivíduo autodestruindo-se. E uma das coisas mais importantes dentro do Dark Romanticism é que o indivíduo é inerentemente mau, que ele tem uma aptidão suprema para a maldade, que o tempo todo o indivíduo está lutando contra a sua aptidão maligna para fazer coisas ruins, né? Ele vai mostrar que o tempo todo estamos lutando contra o mal. E algo... Edgar Allan Poe era, assim, um hater mesmo do transcendentalismo. É uma oposição entre os dois subgêneros, né? Eles são opostos mesmo, né? E dentro desse contexto se encontra Herman Melville. E não quero muito falar sobre a biografia dele nesse episódio. Esse episódio é uma preparação, sim, para o episódio em que nós vamos falar de Moby Dick. Mas como Moby Dick é uma obra maior, preciso de mais tempo para estudar. Então, eu vou falar mais do que estava acontecendo na vida do Melville naquele momento, no momento das escritas filosóficas dos seus livros no Dark Romanticism. Ele vai escrever Moby Dick. Moby Dick vai ser um fracasso total. Eu trouxe aqui o que ele esperava que acontecesse com Moby Dick, né? Ele vai mandar uma carta para Nathaniel Hawthorne. A gente tem algumas cartas que Melville escreveu para Nathaniel Hawthorne, porque eles eram muito próximos, pelo menos por 2 anos de suas vidas, eles eram bem próximos, eles se correspondiam bastante. Mas a gente não tem as cartas do Hawthorne para o Melville, não sei porquê, mas é assim. Lá em junho de 1851, enquanto ele ainda estava escrevendo Moby Dick, eu cito: "Dollars damn me, and the malicious devil is forever grinning in upon me, holding the door ajar. What I feel most moved to write, that is banned. It will not pay. Yet, altogether, write the other way I cannot. So the product is a final hash, and my books are botches. Though I wrote the Gospels in this century, I should die in the gutter." Em tradução livre: "Dólares danem-me, e o malicioso diabo para sempre zombará de mim, deixando a porta entreaberta. O que mais quero escrever está banido, não comprarão.
Mesmo assim, não posso escrever do outro jeito. O produto final é um erro grosseiro e meus livros são fiascos. Mesmo que eu tivesse escrito os evangelhos neste século, morrerei na sarjeta. Herman Melville escrevia textos assim populares mesmo, de histórias de aventura e ação nos mares, de como ele foi um marujo, de como ele viveu entre canibais. Isso vendia muito, as pessoas queriam ouvir esse tipo de história, mas não era isso que ele queria escrever. Ele queria escrever obras que impactassem a sociedade, que fizessem a sociedade pensar. Ele queria escrever filosofia e ele faz isso com Moby Dick. E eu trouxe aqui alguns textos da crítica. Eu, infelizmente, não vou poder citar todos, eu vou citar somente um, porque são meio longos, né? E eu preciso traduzir, então aí vai. Mr. Melville never writes naturally. His sentiment is forced, his wit is forced, and his enthusiasm is forced. If he had been contented with writing 1 or 2 books, he might have been famous. But his vanity has destroyed all his chances for immortality, or even of a good name with his own generation. For in sober truth, Mr. Melville's vanity is immeasurable. But if there are any of our readers who wish to find examples of bad rhetoric, involved syntax, stilted sentiment, and incoherent English, we would take the liberty of recommending to them the precious volume of Mr. Melville's. Em tradução livre feita nesse momento, então desculpa se não ficar muito bom, mas o Sr. Melville nunca escreve naturalmente. Seu sentimento é forçado, sua inteligência é forçada, seu entusiasmo é forçado. Se ele tivesse ficado contente em escrever somente 1 ou 2 livros, ele poderia ter sido famoso, mas sua vaidade destruiu todas as suas chances de imortalidade, enquanto nós lemos e temos esse podcast aqui, né? Mas enfim, ou mesmo de um bom nome em sua geração, pois em sobre a verdade, a vaidade do Sr. Melville é imensurável. Mas se há entre nossos leitores aqueles que querem encontrar um mau exemplo de retórica, de uma sintaxe difícil de entender e de um sentimento forçado e de um inglês incoerente, tomamos a liberdade de indicar o precioso volume do Sr. Melville. Eu preciso muito falar de outro texto crítico, desculpa, mas aqui vai. In all those portions of this volume which relate directly to the whale, the interest of the reader will be kept alive and his attention fully rewarded. In all the scenes where the whale is the performer or the sufferer, the delineation and action are highly vivid and exciting. In all other aspects, the book is sad stuff, dull and dreary, or ridiculous, em tradução livre. Em todas as porções do volume que estão diretamente relacionados com a baleia, o interesse do leitor vai se manter vivo. A sua atenção vai receber prêmios, vai ser encorajada, algo assim. Mas nas cenas em que a baleia está performando ou sofrendo a ação, a delineação da ação é altamente viva e excitante, mas em todos os outros aspectos o livro é coisa chata, entediante e mesmo ridícula. Esses 2 textos críticos são respectivamente da New York United States Magazine and Democratic Review, de janeiro de 1852, e do Charles Southern Quarterly Review, também de janeiro de 1852. Pelos textos críticos que eu li, eu vejo que Moby Dick foi melhor aceito na Inglaterra. Eu acho que lá eles aceitaram de uma forma melhor. Nos Estados Unidos ele foi, assim, tacaram fogo em cima, né? Não vendeu, foi mesmo um fracasso. Mas Melville ainda queria continuar escrevendo sobre isso. É por isso que ele vai publicar depois de Moby Dick, o seu livro Pierre. E eu não preciso citar mais que um texto, mais que um trecho desse texto, também de Charles Gordon Green, de Boston, de 1852, e cito: But the amount of utter trash in the volume is almost infinite. Trash of conception, execution, dialogue, and sentiment. Whoever buys the book on the strength of Melville's reputation will be cheating himself of his money, and we believe we shall never see the man who has endured the reading of the whole of it. Em tradução livre, a quantidade
de completo lixo no volume é quase infinita. Um lixo de concepção, execução, diálogo e sentimento. Aquele que comprar esse livro no auge da reputação do Sr. Melville estará enganando a si mesmo com o seu dinheiro. E acredito que nunca encontraremos um homem que terá conseguido ler o livro até o final. E é daqui para baixo, tá? Então, quando ele começa a mudar o tipo de escrita dele, as pessoas não vão aceitar bem. Melville vai entrar em decadência mesmo, vai ser um fiasco. E é por isso que ele decide parar de escrever novels, isso é, romances, né? Se você não sabe o que é um romance, basicamente, bem basicamente, é uma narrativa longa de muitas páginas, onde você consegue desenvolver vários personagens em vários ambientes diferentes, né? Mas ele vai escrever agora short stories, e com short stories eu falo de contos ou novelas. Eu não sei como Bartleby foi catalogado aqui no Brasil, se como um conto longo ou uma novela curta, mas o fato é que é uma short story, né? E ele não vai publicar por uma editora, ele vai publicar primeiro em 1853 numa revista. E é um periódico, se não me falha a memória, o nome dessa revista é Putnam's Magazine. E ele foi publicado em duas sessões, né, duas partes, para que as pessoas comprassem, né, a próxima e tal. É uma forma de vender, né? E ele conseguiu. Ele tinha que comprar pão, né? Então ele precisava vender. Inclusive, ele publica esse texto de forma anônima. É só em 1856 que esse texto, Bartleby the Scrivener, vai ser publicado dentro de um compilado, né, de outros 5 short stories também do Herman Melville, chamada The Piazza Tale, né? The Piazza Tales. A gente vai ser apresentado a essa história pelo narrador. Ele é um advogado, né? Pode-se dizer que ele conta ali a história pela visão dele das coisas que aconteceram, né? Então ele não é onisciente, é em primeira pessoa que acontece essa narração. Ele vai apresentar a si mesmo como um homem de profunda convicção de que o melhor jeito de viver a vida é vivê-la de forma fácil. E quando eu li isso pela primeira vez, eu achei isso muito estranho. Eu lembrei de uma citação, né, do terceiro livro da trilogia O Ceifador, onde dizia que Nimbo Cúmulo sempre fazia o que era certo, em todos os casos, mas que raramente a coisa certa a se fazer era a coisa fácil. Então a gente pode enxergar dentro dessa apresentação do narrador aquele conceito do Dark Romanticism, que o homem não é bom o tempo todo. Ele pode ser bom, mas a natureza dele é má, ele tem o mal dentro de si. E eu acho que em muitos momentos, para que você viva uma vida fácil, você precisa fazer coisas ruins em detrimento de coisas boas. Você precisa fazer vista grossa para coisas boas. Você precisa ter uma moralidade meio diferenciada, né? É o que eu penso. Mas, enfim, ele vai apresentar-se como um advogado, né? Ele é um advogado ali bem sucedido, ele tem um escritório de cópia e autenticação de documentos legais. É numa época em que a gente não tinha Xerox, né? Então, ele precisava contratar máquinas de fotocópia humanas mesmo. Que é o que a gente chama de scriveners, ou os escrivãos, né? Os copiadores. E ele vai apresentar 2 de seus copiadores, né? Ele tem um copiador que é o Turkey, né? Ele é um homem velho, assim, tem a idade do narrador, tem ali uns 60 anos. E ele é um ótimo copiador, ele é um ótimo escrivão. Só durante a manhã. Porque quando chega a parte da tarde, ele se torna um completo inútil mesmo. Ele vai deixar a tinta escorrer e vai ficar manchando os documentos legais com bolinhas de tinta, né? Creio que eles escreviam com bicos de pena. Eu, como desenhista, uso bico de pena para desenhar com nanquim, né? E assim, em alguns momentos a tinta ela escorre mesmo se você não tiver cuidado, se você não estiver usando um bico de pena adequado e bom, né, de qualidade. Mas se você usar de forma rude mesmo, vai escorrer um monte de tinta.
E vai manchar tudo, eu já perdi desenho por causa disso. E aí o que vai acontecer com ele? Ele se torna um completo inútil, ele mais atrapalha do que ajuda durante a tarde, né? O nosso narrador, ele vai entrar em contato com ele e falar com ele, ô, meu amigo, por que você não vai para casa descansar durante a tarde? Faz só esse meio período mesmo, que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas não, ele não quer descansar, ele quer trabalhar nesse trabalho monótono, maquinal e chato de ficar copiando coisas dos outros, de ficar comparando documentos para encontrar erros. Então a gente vê que tem alguma coisa errada com esse cara. Ele é meio neurótico mesmo, ele muda, o comportamento dele muda na tarde. E a gente tem um outro escrivão, outro copiador, né, que o nome dele é Nippers. Turkey e Nippers são apelidos, tá? Não são os nomes deles. Mas Nippers é o oposto do Turkey. Ele é um inútil durante a manhã. E ele é muito resmungão, ele é raivoso, ele fica falando palavrão por aí, ele não se contenta com nada, então durante a manhã ele não produz nada, ele é só inútil mesmo. Mas ele tem um lado de bom, durante a tarde ele consegue. Ele se torna uma ótima pessoa, ele se torna excelente. Então o narrador tá meio que num contexto de pague 2, leve 1. E com o crescimento ali do seu negócio e a inutilidade por metade dos seus trabalhadores, ele precisa contratar mais uma pessoa, ele precisa contratar mais um copiador. E é por isso que ele vai fazer um anúncio, né? E aí eu cito no original o seguinte: In answer to my advertisement, a motionless young man one morning stood upon my office threshold, the door being open, for it was summer. I can see the figure now, pallid and neat, pitiably respectable, incredibly forlorn. It was Bartleby. Em tradução livre, em resposta ao meu anúncio, um jovem imóvel numa manhã apareceu ao pé da entrada do meu escritório. A porta aberta, pois era verão, posso ver a figura agora mesmo. Palidamente arrumado, lamentavelmente respeitável, incurável e infeliz. Era Bartleby. E o narrador se encontra diante de Bartleby que, como ele diz, é uma figura extremamente calma e comportada, uma figura pálida mesmo. Ele é só imóvel. E acho que é uma coisa boa para ele, né? Porque ele tem 2 neuróticos trabalhando para ele, então ter uma pessoa ali mais calma pode ser uma coisa boa. Eu não falo neuróticos no sentido pejorativo. A gente vai enxergar daqui a pouco que todo mundo tem uma neurose ali, é possível isso, né? Mas o narrador vai dizer que nos primeiros dias, ali, os primeiros 3 dias de trabalho do Bartleby, ele trabalhou de forma extraordinária. Ele fazia quantidades de escrita absurdas, ele não parava para nada, ele só escrevia o tempo todo. E o narrador disse, né, que assim, eu ficaria feliz, né, se ele fizesse isso de uma forma feliz e alegre, mas não, ele só escreve de forma pálida, silenciosa e maquinal, né. Eu queria citar algo que o narrador fala sobre o Turkey e o Nippers. Ele vai falar assim: their feet relieved each other like cards. When Nippers was on, Turkey was off, and vice versa. This was a good-natured arrangement under the circumstances. Em tradução livre, né? Suas condições aliviavam um ao outro como guardas. Quando Nippers estava dentro, Turkey estava fora, e vice-versa. Esse era um arranjo bom e natural dentro das circunstâncias. Então você pensa num narrador que precisava de um trabalhador que trabalhasse assim o tempo certinho, né? Então agora ele está pagando 3 e levando 2. Mas enfim, os copiadores, além de copiarem os documentos, né? Eles têm outro trabalho. Eles precisam procurar erros nas suas cópias, nos seus documentos. Eles são humanos, eles erram, né? Então eles precisam ver se tem algum erro ali para ver se eles precisam refazer. E normalmente o copiador que copiou é quem procura esses erros, né? E aí o nosso narrador ele vai chamar o Bartleby e vai pedir pro Bartleby ver se tem algum erro nos documentos dele. E Bartleby vai dizer que ele preferiria que não. E aí o narrador ele fica paralisado. Ele fica... Como assim? Ele fica estupefato mesmo diante daquilo. Bartleby não nega, ele só prefere não fazer. Ele só prefere continuar onde ele está ali. Ele só prefere evitar o contato. Ele não negou, ele só disse a preferência dele. O narrador acha que ele ouviu algo errado, então ele pergunta de novo, ele pede de novo, e o Bartleby vai dizer, eu preferiria que não. E diante daquela situação absurda,
E aqui tem algo de Kafkiano, né, de Kafkaesque, esse lado bizarro do Dark Romanticism, essas situações bizarras, situações impensáveis mesmo. O narrador ele vai pensar, tá, depois eu penso sobre isso, aí ele chamou outro copiador lá e comparou os documentos. O narrador ele vai descrever pra gente o ambiente em que ficava Bartleby. Ele vai dizer que ele fica numa sala ao lado do narrador, né? Ele escolheu aquele lugar para que Bartleby ficasse, mas ele colocou ali uma tela verde entre os dois para que eles não tivessem contato, né? Ele podia chamar o Bartleby, mas ele poderia ter a sua privacidade, né? E a sala de Bartleby tem uma janela que dá para um muro de outro prédio. E o narrador vai dizer que antes que aquele muro estivesse ali, ele tinha uma visão de quintais de construção sujos e cheios de tijolos. Então a gente vê ali um pouco aquele lado ruim da natureza, sabe? Poxa, você olha para fora, você tem a visão de um prédio, que coisa triste. Você tem uma visão de uma parede. Eu, por exemplo, nesse momento, se eu olhar pela minha janela, eu vou ver um monte de árvores, vou ver grama, vou ver natureza, vou ver coisas bonitas, né? E tem esse afastamento da natureza lá em Wall Street, que é basicamente o centro capitalista dos Estados Unidos. Então talvez tenha ali uma crítica ao capitalismo na época, mas não vou me ater a esse fator. Tem uma frase muito interessante do narrador na história, quando ele vai falar sobre essa atividade de procurar os erros, né? Ele vai falar que para uma pessoa de temperamento sanguíneo pode ser uma coisa intolerável de se fazer, pode ser uma coisa muito chata. A maioria das pessoas, quando lê esse temperamento sanguíneo, passa batido, né? Só lê e vai embora. Mas tem uma coisa muito interessante sobre essa palavra, sanguíneo, né? E ela se liga diretamente à teoria dos humores de Hippócrates, né? Conhecido como pai da medicina. Aurelius Tosagérios dirá que a medicina é filha de chocadeira, né? Porque não tem mãe. Mas a teoria dos humores, assim, estudos sobre humores já aconteciam há muito tempo atrás no Egito. Esses estudos aconteciam na China, aconteciam na Índia, né? A gente vai ter o conceito de yin yang, de qi e tal. Mas como ele é grego, ele tomou ali o nome de pai da medicina, né? Mas como é que funciona isso? O humorismo, a teoria dos humores, diz que só existe uma doença. Isso é, o desequilíbrio dos humores. Então não existem diversas doenças. Não, existe uma doença, o desequilíbrio dos humores. E esses humores são sangue, bilis negra, bilis amarela e fleuma, né? Aí tem um estudo muito interessante, né, intitulado Bartleby Melville's Tragedy of Humors, do James W. Mathell, mas ele vai dizer que cada um dos 4 adultos nessa história tem um desequilíbrio de um dos humores, né? Quando um desses humores, um desses líquidos está em desequilíbrio, ou mais de um deles está em desequilíbrio, isso é, numa falta, uma quantidade baixa desse humor, ou numa quantidade elevada demais, esse desequilíbrio, uma pessoa ela pode vir a ter a doença, os sintomas das doenças, né? Mas esse desequilíbrio também desencadeia traços de personalidade. Então, se você tinha um desequilíbrio de sangue, você é uma pessoa sanguínea. Se você tem um desequilíbrio de fleuma, você é uma pessoa fleumática. Se você tem um desequilíbrio de bilis amarela, você é colérico. Se você tem um desequilíbrio de bilis negra, você é melancólico. E dentro desse estudo, James W. Mathell nos mostra que cada um desses personagens pode ter ali um desequilíbrio, né? Então ele vai dizer que o Turkey tem uma característica sanguínea, né? Ele é mais alegre, ele é mais solto mesmo. Ele vai dizer que o Nippers é colérico, ele é irascível, irritável, ele tá sempre ali resmungando, xingando, falando mal das coisas. O narrador, que é fleumático, né? A gente vai ter o Bartleby, que é melancólico, e eu me atenho mais ao Bartleby nesse momento, né? Bartleby também pode ser visto ali como fleumático. As pessoas fleumáticas, de acordo com os estudos modernos, têm
aquela característica esquizoide mesmo, aquela característica de evitar o contato com o outro, né? E Bedia, em 1978, vai dizer que Bartleby tem pelo menos sintomas esquizoides, mas ele vai postular que Bartleby é esquizofrênico mesmo, esse afastamento do outro, que também é uma característica do Dark Romanticism, esse individualismo. Ele vai dizer que ele tem essas características esquizoides, né, por ele querer limitar as suas emoções enquanto interagindo com o outro, querer evitar o contato com o outro. Mas Bartleby também tem características coléricas. Ele está sempre parecendo cadavérico, sempre está parecendo cansado, sem motivação. Ele parece tanto fleumático quanto melancólico, né? E tem diversos estudos que tentam dizer o que Bartleby tem de fato, né? A Janeska, Martina Janeska, né, vai ter aqui seu estudo Diagnosing Bartleby, diagnosticando Bartleby, e ela vai mostrar os possíveis quadros depressivos, anoréxicos, agorafóbicos e esquizofrênicos, e também uma interrelação entre esses quadros no Bartleby. Eu escolhi um pouco dessa interpretação mais num sentido pertinente mesmo, para que as pessoas entendam o que é saúde mental, o que é um problema mental, o que são esses problemas. São doenças do cérebro, tão doenças quanto gripe, quanto câncer, como qualquer outra, e precisam ser tratadas, né? E o narrador ele vai enxergar que tem alguma coisa errada com o Bartleby, só que ele não vai conseguir ajudar. Ele vai querer ajudar, mas ele não vai conseguir, ele não sabe a forma certa daquilo. Ele nem tinha conhecimento suficiente naquela época para isso, né? Mas é importante que nós fiquemos alertas, né, a nós e ao outro quando a gente enxergar que tem alguma coisa diferente, né? Sendo eu mesmo um CDF 32.2, posso falar um pouco mais sobre isso, né? Mas se você começa a enxergar em você, em outra pessoa, uma tristeza que não acaba, uma mudança de comportamentos alimentares e noturnos, que é uma coisa que acontece com Bartleby, um ganho ou uma perda de peso, uma idealização suicida, pode sim ser caracterizado como um sintoma de CDF-32, mas eu não estou aqui para diagnosticar ninguém, eu só estou dizendo que a gente tem que ficar alerta com esses sinais, né? Se você acha, se você enxerga que uma pessoa está tendo esses sintomas há pelo menos 2 semanas, é muito bom entrar em contato com um profissional da área da saúde para conseguir ajuda mesmo, né? Para o seu bem-estar, para o seu conforto, né? E o Bartleby, ele tem muitos sintomas depressivos, ele tem muitos sintomas esquizofrênicos, ele tem muitos sintomas agorafóbicos e anoréxicos, né? Então não vou meter a nenhum deles especificamente. Mas enfim, Bartleby vai continuar trabalhando lá, ele vai continuar dizendo I would prefer not to, né? Até que um dia o narrador vai estar passando por ali, né, nos seus hábitos de fim de semana, ele vai à igreja, ele dá uma caminhada ali na vizinhança, e ele foi até o escritório, né? E ele vai ter uma surpresa de que, assim, ele vai colocar a chave no buraco da fechadura e a chave não vai girar, porque ela está sendo impedida por uma chave que está lá dentro. E aí Bartleby vai aparecer e falar, olha, eu não gostaria de ter companhia agora, dá uma volta aí no quarteirão e tal, aí depois você vem aqui. E o narrador vai olhar diante daquilo com aquela característica sublime do Dark Romanticism, daquilo de tipo, quê? E ele vai obedecer. Depois, quando ele volta, né, a porta tá lá destrancada, e ele entra, né, e ele vai até os aposentos, dei um spoiler, né? Desculpa. Ele vai até ali, o lugar onde Bartleby trabalhava, e ele vai enxergar objetos pessoais. Ele vai enxergar que o Bartleby estava dormindo ali, de que ele estava comendo ali, passando o seu tempo ali, de que ele não saía daquele lugar. Ele passava o tempo todo naquele lugar, naquele cubículo, naquela sua sala. E ele vai encontrar ali uns restos de queijo, de ginger nuts, né? E ele vai ficar, como assim? O que está acontecendo aqui? E ele vai enxergar em Bartleby a tristeza humana, o sofrimento humano. É quase que um simbolismo mesmo, né? E ele começa a entrar ali num diálogo moral mesmo. O professor Andrew Delbanco, da Universidade de Columbia, faz uma pergunta muito interessante. Where does our responsibility begin and end with our fellow human beings, né? Onde que a nossa responsabilidade começa e termina para com nossos colegas seres humanos, nossos semelhantes, né?
Aqui em Brasília, né, na rodoviária do Plano Piloto, existem muitos Barrobys. Existências, assim, miseráveis, que tiveram tudo negado a eles, né? Um sistema que falhou com eles. Muitos moradores de rua, pessoas que preferem continuar lá, né? E o que que você faz diante dessas pessoas? Eu não sei você, mas eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa, embora eu não consiga fazer muita coisa. Então eu sempre carrego muitas moedinhas comigo. E essas pessoas estão sempre pedindo dinheiro, né? Então eu vou distribuindo essas moedinhas. E quando acabam minhas moedinhas, eu fico muito triste, porque eu não posso ajudar mais. Acabou o que eu podia fazer para ajudar aquilo, essas pessoas, para ajudar a sociedade. Nem é muita coisa, são só moedinhas, né? Mas pensa comigo, o que que você faria? Qual que é a sua responsabilidade diante do seu namorado, namorada, mãe, filho? Você está permitindo que as pessoas ao seu redor deixem de cumprir as responsabilidades que elas têm? Porque deixar de cumprir a responsabilidade para com outra pessoa pode ser algo muito fatal. E é diante desse diálogo moral que o narrador vai se encontrar, né? Ele vai permitir que o Barnaby continue naquela situação, e Barnaby vai continuar fazendo as suas escritas. Você não vai ver Barnaby saindo da sala dele para comer, para usar o banheiro, para dar uma espairecida na mente, indo para casa. Não, ele só fica lá. De vez em quando a gente vai ver o Ginger Nuts, que seria, sei lá, um jovem aprendiz ali no escritório. Ele leva ali Ginger Nuts pro Barnaby comer. E assim, é algo de valor nutricional muito baixo, né? E a gente só vê Barnaby comendo aquilo. E com o passar do tempo a gente vai vendo que ele não vai comer nada. Ele não vai comer nada nutricional para ele. Então ele só fica lá e ele não para de escrever, ele só escreve. Nessa ação maquinal e silenciosa de só fazer aquilo. E quando falam com ele, quando pedem algo para ele, I would prefer not to. Eu preferiria que não, né? E vai chegar um momento em que Barnaby vai simplesmente só ficar o tempo todo olhando pela janela, olhando aquele muro. E aí o narrador vai falar com ele, Barnaby, por que você não está escrevendo? Por que você não está fazendo seu trabalho? E o Barnaby fala assim, não, eu não vou escrever. Eu prefiro não escrever. E aí ele fala, mas como assim você parou de escrever? Ele falou, eu parei de escrever. E o narrador vai pensar, poxa, ele trabalha tanto que ele deve estar com um problema de vista, né? Então tudo bem. Mas aquilo vai continuar até que o Barnaby fale para ele, de fato, olha, não estou mais escrevendo, não vou mais mesmo escrever. I quit writing, né? E aí o narrador vai se pegar diante daquela situação, ele vai lembrar da piedade que ele tem pelo Barnaby, daquela situação ruim que o Barnaby tem. E ele vai deixar Barnaby vivendo ali naquele lugar, só olhando pela janela, parado, imóvel, sem fazer nada. Só que com o passar do tempo, amigos desse advogado do narrador, pessoas que estão fechando negócios vão passar por ali e vão pedir pro Barnaby fazer coisas, né? E o Barnaby só vai dizer que ele prefere não fazer. E com medo ali de uma comoção popular ali das pessoas fazerem burburinho sobre o trabalho dele, ele decide ceder e demitir o Barnaby. Ele vai querer que Barnaby vá embora e ele fala pro Barnaby, você tem que ir embora em 6 dias, é o tempo que você tem. E no 6º dia ele foi lá no escritório e Barnaby estava lá, né? E ele falou assim, tá, eu prefiro não ir embora, eu prefiro ficar aqui com você. E aí o narrador vai falar, mas como assim? E diante daquilo, ele pensa, tá, eu não vou conseguir me livrar do Barnaby. Já que ele não vai embora, eu vou embora eu mesmo. Então ele aluga outra sala em outro prédio ali em Wall Street também, se não me falha a memória. Só que o Barnaby vai continuar lá e outra pessoa vai alugar aquela sala, aquele escritório. E esse outro advogado que alugou essa sala, né, vai entrar em contato com o nosso narrador e falar para ele, o que esse cara tá fazendo aqui? Tira ele daqui. Quando eu aluguei o imóvel, eu não aluguei ele também não. Tira ele daqui, né? E o narrador vai dizer, tá, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade para com ele. Ele não é meu. Então vão tirar Barnaby à força do escritório. E o Barnaby vai continuar naquele prédio. Só que ele vai continuar no banister, né? No que seria ali o corrimão da escada. E ele vai ficar lá parado, imóvel, sem fazer nada. Ninguém vê ele indo ao banheiro, comendo, fazendo nada. Ele só fica ali, né?
E nesse momento da história, eu lembrei muito de Kafka, de ali da metamorfose, né? Porque o Bartleby vai começar a ser descrito em termos muito estranhos, como incubus, como haunting, a ghost, a thing, né? Uma creature, ele sendo um fantasma, uma aparição, uma assombração, uma criatura, um incubus, né? Ele vai começar a ser visto como uma coisa mesmo. Né? Lá em A Metamorfose a gente vê que o Gregory se transforma num inseto monstruoso, aqui o Bartleby é um fantasma. Né? E aí o narrador ele vai lá falar com o Bartleby, vai falar com ele, Bartleby, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para te ajudar? Você quer ser contratado de novo no meu escritório? Quer que eu te encontre um emprego em outro lugar? Você quer ir lá morar na minha casa comigo? E o Bartleby vai dizer que I would prefer not to. Eu preferiria não. Ele fala que ele prefere não fazer nenhuma mudança. Ele diz que ele gosta de ser stationary. Isso é, ele gosta de ser imóvel, de ficar parado. Ele não quer fazer nada. Ele só prefere não. E com o passar do tempo, as pessoas vendo Bartleby ali vão denunciá-lo à polícia. E ele vai ser levado ao The Tombs, né? Que seria ali a penitenciária de Manhattan, na época. E ele vai ser jogado na prisão mesmo. E o que ele vai fazer na prisão? Ele vai ficar livre dentro da prisão. O que ele vai fazer? Ele vai ficar olhando para paredes, né? E aí o narrador ele vai receber uma carta e nessa carta ele vai vão pedir para que que ele vá lá à polícia e fale sobre o Bartleby, que dê informações sobre ele, que ele vá lá cuidar dele, né? E ele vai lá e fala, Bartleby, a culpa não é minha de você estar aqui, né? E aí ele oferece comida para o Bartleby. O Bartleby diz que ele prefere não comer, né? Ele dá dinheiro para um cozinheiro ali dar comida para o Bartleby nos próximos dias, né? E aí ele oferece jantar para o Bartleby. O Bartleby diz que ele prefere não jantar, que não condiz com ele, né? Ele diz que não é dado a jantares e ele sempre rejeita os jantares. E o narrador vai voltar outro dia, né? Ele vai perguntar pelo Bartleby para saber onde é que ele tá, para ter notícias dele, né? E vão falar para ele, não, ele tá ali, ó, ele tá ali encostado na parede dormindo lá fora. E o narrador vai até Bartleby. Só que quando ele chega lá, Bartleby tá de olhos abertos. Bartleby não estava dormindo, Bartleby estava morto. Ele morreu por desnutrição. A gente vê que ao decorrer da história, Bartleby parece cada vez mais cadavérico, cada vez mais fraco, cada vez mais doente mesmo, né? E aí o narrador vai se lembrar, tá, ele estava negando os jantares. Lá no meu escritório ele só comia ginger nuts quando comia. E o Bartleby só preferiu que não. Ele preferiu não viver, ele preferiu não comer e não acha que isso é impossível de acontecer. Tá no quadro CDF-32.3, né, que é a depressão severa com sintomas psicóticos. Uma das coisas que pode acontecer com pacientes são três coisas, né? A morte por desnutrição, a morte por falta de líquidos, né, de hidratação e a morte por suicídio, né? E talvez seja ali uma das provas de que Bartleby tinha um quadro depressivo, né, também com os seus sintomas esquizoides. Mas enfim, o nosso narrador no final da história vai nos dizer que ele achou um rumor sobre a vida de Bartleby, de algo que possivelmente aconteceu, né? Ele era um contratado num escritório de dead letters, né? Esse é um misnomer, né? Um termo equivocado, não é bem uma carta morta, não se usa mais esse termo hoje. É um termo meio feio mesmo. É tipo você falar surdo-mudo. É como você chamar uma pessoa surda de surda-muda. Não é surdo-mudo, não é porque uma pessoa é surda que ela é muda. Hoje a gente sabe disso. Então, surdos são surdos. Agora, se um surdo também é mudo, aí você fala que ele é surdo-mudo. Mas, enfim. E tem dois textos que o Melville possivelmente leu para falar sobre esse escritório de Dead Letters, né? Que é um texto de Timothy Quicksand, Dead Letters, de 1831, e um texto da Albany Register, de setembro de 1852. Infelizmente eu não posso ler o texto aqui, porque ele é gigante, né? Esses dois textos são muito grandes. Mas eles falam da tristeza que é trabalhar nesse departamento de Dead Letters, de você ler sobre traumas, sobre relacionamentos, sentimentos, emoções, brigas, não sei.
as conversas das outras pessoas e você ser obrigado a queimar aquilo, você ser obrigado a queimar a emoção humana. Porque o que faziam esses contratados, né? Um departamento de unreadable mail, ou de cartas, assim, que você não consegue entregar, né? Porque tem falta de informações tanto do destinatário quanto de quem envia a carta, né? Então você não consegue nem mandar a carta para onde ela deveria ir e você também não consegue devolver a carta, né? Então o trabalho deles é abrir essas cartas e procurar informações dentro delas para que eles possam fazer isso. E se eles não encontram, o que eles fazem é tirar os objetos que talvez estivessem dentro das cartas e incinerá-las. Então é isso mesmo, ele queima as palavras humanas, queima os sentimentos humanos, né? E ele diz que talvez ter trabalhado assim tenha feito com que Bartleby ficasse como ele ficou. O fato é que existem diversas interpretações para essa obra, muitas mesmo, né? Eu trouxe aqui essa interpretação do Dark Romanticism e essa interpretação da saúde mental, né? De problemas mentais mesmo, né? Então a gente enxergou esse ambiente sombrio, esse ambiente afastado da natureza, afastado da beleza. A gente enxergou dentro da mente do narrador esse lado ruim do homem, né? Tem um momento, o narrador ele vai falar no decorrer da história que essa passividade do Bartleby é extremamente irritante, que ele gostaria de brigar com o Bartleby. Só que ele vai dar um exemplo muito engraçado de que, tipo assim, tentar brigar com o Bartleby, de criar uma situação ali, é a mesma coisa que você esfregar seu punho num sabão e esperar que surja fogo. É algo parecido com isso, né? E vai ter um momento na história em que ele vai estar sozinho com o Bartleby ali no escritório, né? E ele vai lembrar de um caso, acho que é o caso de Colt e Adams, algo assim, onde um desses homens assassinou o outro dentro de um escritório por dívidas ali, né? E ele vai pensando naquele, ele vai sentir assim, eu quero muito matar Bartleby. Mas a gente enxerga esse lado ruim, essa maldade na mente do narrador. Ele vai matar Bartleby? Não, ele não vai matar Bartleby. Ele pode ser bom sim, mas ele tem aquele lado ruim. Ele teve que lutar contra essa palpitação maléfica, né? Então, está dentro do contexto histórico literário, né? É muito legal. Por favor, leia Bartleby, do Scrivener. É muito divertido. Eu não li em português, tá? Eu não sei como que a tradução, a qualidade das traduções que nós temos, né? Não sei se altera muito o sentido da história. Eu li em inglês mesmo, mas eu adorei ler, eu adorei estudar, né? E só fazendo um comentário rápido aqui, uma curiosidade. Sabe quando você fala que tá de bom humor? Então, é quando seus humores estão equilibrados. Muito interessante, né? Mas enfim, muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu vou deixar alguns artigos e materiais de pesquisa que eu usei na descrição do YouTube, né? E tchau!